Minha madrasta colocou discretamente uma pequena caixa dentro da minha mala, completamente coberta por fita industrial, com um único objetivo: impedir que eu viajasse com a família. Ela agiu rápido, acreditando que eu não perceberia sua armação. A poucos metros de distância, minha meia-irmã sorria enquanto ajustava a câmera do celular, pronta para registrar cada segundo da minha suposta queda. Daqui a pouco vamos gravar tudo, ela sussurrou, animada com a ideia de me ver sendo presa e humilhada. O plano delas era simples: colocar em minha bagagem um item ilegal de alto risco, criar um escândalo e fazer meu pai me afastar definitivamente da família, inclusive me retirar do testamento e de qualquer apoio financeiro. O que elas não imaginavam era que eu já tinha percebido que algo estava errado. Eu nunca abri aquela caixa misteriosa, mas garanti que ela chegasse exatamente ao lugar onde deveria estar. 10 minutos depois, no controle de segurança do aeroporto, o alarme disparou. As luzes vermelhas começaram a piscar e o som agudo do equipamento ecoou pelo local. Mas o alerta não veio da minha mala. O rosto da minha madrasta perdeu completamente a cor, enquanto minha meia-irmã entrou em pânico ao ver a equipe de segurança armada se aproximando rapidamente da área de inspeção. A armadilha que elas prepararam com tanto cuidado finalmente funcionou, apenas contra a pessoa errada. Meu nome é Estela, tenho 32 anos e trabalho como diretora de conformidade e gestão de riscos em uma grande empresa. Minha carreira inteira foi construída identificando ameaças ocultas, analisando situações perigosas e impedindo problemas antes que eles causem danos. Antes de contar exatamente qual bagagem acionou o alerta federal e como o plano delas acabou destruindo a própria estratégia, deixe nos comentários de onde você está assistindo. E se acredita que as consequências sempre alcançam quem tenta prejudicar a própria família, não esqueça de curtir e acompanhar a história. A sala VIP do aeroporto Logan, em Boston, parecia fria e impecavelmente organizada. Eu estava sentada de frente para meu pai. Ao lado dele estavam minha madrasta Pamela e minha meia-irmã Aubrey, de 25 anos. Nós aguardávamos o voo para Londres. Meu noivo, Nolan, não estava viajando conosco. Ele trabalhava como auditor forense e precisou ficar para finalizar alguns documentos financeiros importantes. Meu pai encerrou uma ligação, colocou o celular sobre a mesa e se inclinou para a frente. Finalizei o cronograma com o conselho, disse ele. Quando voltarmos de Londres, vamos iniciar algumas mudanças importantes na estrutura da empresa. Contratei a equipe do Nolan para realizar uma auditoria preliminar nos registros financeiros corporativos. Além disso, eles farão uma revisão completa do fundo familiar. Observei Pamela atentamente. Ela parou imediatamente. A xícara de café ficou suspensa no ar por alguns segundos antes de voltar lentamente ao pires, produzindo um pequeno som seco. Ela olhou para Aubrey. Minha meia-irmã, que segundos antes mexia no celular, ficou completamente imóvel. As duas trocaram um olhar rápido, cheio de medo, antes de voltarem a encarar meu pai. Eu sabia exatamente o motivo daquela reação. Pamela trabalhava como gerente financeira interna da empresa de distribuição do meu pai. Ela tinha controle sobre o fluxo diário de dinheiro, relatórios de despesas e diversos registros internos. Mas o controle dela não terminava no escritório. Dentro de casa, Pamela tinha um hábito que sempre me incomodou. Durante anos, ela insistiu em manter um conjunto completo de chaves reservas de todas as malas da família. Ela dizia que era apenas uma precaução para viagens internacionais, uma forma de organizar tudo melhor. Na realidade, ela queria acesso a tudo que pertencia a nós. Agora, pela primeira vez, alguém de fora iria examinar exatamente os documentos que ela sempre protegeu. Um auditor forense independente estava prestes a abrir todas as portas que ela tentou manter fechadas. E o silêncio naquela mesa ficou cada vez mais pesado. Pamela tentou manter um sorriso firme, mas era claramente forçado. Uma auditoria, Brian? Você realmente acha que isso é necessário logo depois de uma viagem em família? Nós já temos contadores internos extremamente competentes. Não precisamos de pessoas de fora vasculhando nossas contas particulares. Meu pai permaneceu tranquilo. É apenas um procedimento padrão, Pamela. A equipe do Nolan é extremamente detalhista. Quero garantir que todos os nossos recursos estejam organizados antes do próximo trimestre financeiro. O conselho aprovou completamente essa decisão. A expressão dela mudou por um instante, mas antes que pudesse responder, Aubrey se levantou rapidamente da cadeira.
Pegou seu enorme copo de café gelado que estava sobre a mesa lateral e caminhou em direção à área central da sala VIP, mantendo os olhos fixos no celular. Então aconteceu. Ela soltou um suspiro exagerado, como se tivesse se assustado com alguma coisa na tela, e deu um passo em falso. Seu tornozelo virou de uma maneira dramática demais para parecer um simples acidente. Ela se desequilibrou e estendeu os braços diretamente na minha direção. O copo escapou de sua mão. O líquido escuro voou pelo ar e caiu sobre minhas pernas, encharcando minha calça de tecido claro. Parte da bebida também atingiu minha mala cinza, que estava posicionada ao lado da minha cadeira. Levantei imediatamente, afastando o tecido molhado da pele. Aubrey ficou parada segurando as mãos vazias, fingindo surpresa. Meu Deus, Stella, me desculpa. Disse ela, mas sua voz não carregava nenhum arrependimento verdadeiro. Eu tropecei na ponta do tapete. Estou tão desastrada hoje. Antes mesmo que eu entendesse completamente o que tinha acabado de acontecer, Pamela já estava em movimento. Ela pegou rapidamente um grande conjunto de guardanapos no balcão próximo e veio direto até minha mala. Stella, você precisa ir limpar isso agora mesmo, afirmou em voz alta, claramente querendo que outras pessoas na sala ouvissem. Esse café vai acabar estragando sua roupa. Vá ao banheiro imediatamente e lave com água morna e sabão. Olhei para minha bagagem. O líquido escuro começava a penetrar nos bolsos externos de nylon. Segurei a alça retrátil para levar a mala comigo. Mas Pamela deu um passo à frente. Não se preocupe com a mala, disse ela rapidamente. Deixe aqui. Eu tenho lenços especiais na minha bolsa. Vou limpar o tecido enquanto você resolve sua roupa. O embarque está próximo, então você precisa se apressar. Ela se colocou entre mim e a bagagem. Depois segurou firmemente a alça da mala com as duas mãos, assumindo o controle dela. Apontou para os banheiros de mármore no final do terminal, deixando claro que não queria que eu tocasse no meu próprio pertence. Faltavam apenas 15 minutos para o início do embarque. Dentro do banheiro frio do aeroporto, fiquei parada encarando o sistema de trava da minha mala. Usei um pedaço de papel toalha úmido para remover a mancha de café da minha calça, mas minha atenção estava completamente presa a outro detalhe. A fechadura. Havia um risco recente e bem visível na proteção de metal dourada ao redor do cadeado. Alguém tinha tentado abrir minha mala usando uma chave ou algum objeto metálico. Parei imediatamente de limpar minha roupa. Abri o compartimento principal e afastei minhas peças dobradas. Passei os dedos pelas bordas internas da mala até sentir algo estranho. Uma elevação que não deveria estar ali. Retirei o forro interno e puxei a divisória de tecido. Foi quando encontrei. Escondido dentro da estrutura oca da mala havia um pacote sólido, aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos. Ele estava completamente envolvido em várias camadas de fita industrial extremamente resistente. Eu não gritei. Não entrei em pânico. Apenas fiquei olhando para aquele objeto, tentando entender o tamanho da armadilha que alguém tinha acabado de colocar dentro da minha bagagem. Meu instinto profissional assumiu imediatamente o controle. Durante anos, minha função foi identificar riscos, analisar ameaças ocultas e impedir crises antes que elas acontecessem. E naquele momento, o padrão diante dos meus olhos ficou impossível de ignorar. Pamela tinha acesso às chaves reservas das malas. Aubrey havia criado uma distração proposital com o café. Pamela insistiu de maneira estranha para que eu deixasse minha bagagem longe de mim. Tudo indicava que elas precisavam apenas de alguns minutos para colocar aquele pacote ali. Olhei para a caixa coberta por fita industrial e compreendi a gravidade do que estava acontecendo. Aquilo não era uma simples provocação. Elas estavam tentando me envolver em algo muito maior. A intenção era que a segurança do aeroporto encontrasse aquele objeto dentro da minha mala, sob minha responsabilidade. O resultado seria uma prisão, uma exposição pública devastadora e um escândalo capaz de destruir minha reputação. Meu pai, preocupado em proteger o nome da empresa e a imagem da família, provavelmente seria pressionado a se afastar de mim. Enquanto isso, Pamela e Aubrey teriam o caminho livre para controlar o fundo familiar e impedir a auditoria financeira que Nola estava prestes a iniciar. Mas eu sabia uma coisa: aquela caixa era uma armadilha. Eu jamais tocaria nela de qualquer maneira que deixasse evidências contra mim.
Não iria colocar minhas digitais ou qualquer outro vestígio naquele pacote. Fui até o dispensador automático do banheiro e retirei várias toalhas de papel limpas. Coloquei uma camada grossa sobre minhas mãos, criando uma proteção improvisada antes de me aproximar novamente da mala. Com cuidado, alcancei o compartimento escondido e segurei as extremidades da caixa através das toalhas. Retirei o pacote lentamente, mantendo a fita completamente protegida. Não tentei abrir. Não tentei descobrir o que havia dentro. Naquele momento, o conteúdo exato não era o mais importante. A prioridade era remover a ameaça e impedir que aquela armadilha continuasse ligada ao meu nome. Abri meu grande casaco de inverno e coloquei a caixa no bolso interno espaçoso, escondendo completamente o volume sob o tecido pesado. Depois reorganizei a parte interna da mala, ajustei minhas roupas exatamente como estavam antes e fechei o zíper. Por fora, parecia que nada havia acontecido. Saí do banheiro e voltei para a movimentada sala VIP com a mesma calma de antes. Observei o ambiente discretamente. Meu pai continuava sentado no mesmo lugar, concentrado no tablet. Pamela estava inclinada sobre a mesa de vidro, falando rapidamente com ele. Pela posição dela, percebi que estava tentando bloquear a visão dele sobre o restante da sala. A alguns metros dali, Aubrey nem parecia preocupada com a conversa. Ela estava ocupada preparando uma pequena iluminação portátil e ajustando um suporte de celular sobre uma mesa lateral. A câmera estava posicionada diretamente em direção à saída do controle de segurança, como se estivesse esperando registrar algum acontecimento. Ao lado dela, sua grande bolsa de grife estava aberta no chão. O zíper superior deixava à mostra necessários, acessórios e objetos de viagem. As duas estavam completamente envolvidas em seus próprios planos. Nenhuma delas percebeu meu retorno. Eu não corri. Não demonstrei pressa. Caminhei de forma tranquila, passando próximo à cadeira de Aubrey como se fosse apenas mais uma passageira indo pegar algo. Mantive meu braço esquerdo imóvel. Com a mão direita, alcancei discretamente o interior do meu casaco. Em um movimento rápido e silencioso, deixei a caixa escorregar do bolso interno. O pacote caiu diretamente dentro da bolsa aberta de Aubrey. O peso fez o objeto afundar imediatamente, desaparecendo sob uma grossa manta de viagem que estava dentro da bolsa. Depois continuei andando sem mudar minha expressão. Para qualquer pessoa ao redor, nada tinha acontecido. Mas a armadilha que elas prepararam para mim agora estava exatamente onde deveria estar. Continuei caminhando sem alterar meu ritmo. Nenhum passo fora do lugar, nenhum sinal de preocupação. Voltei até meu assento ao lado do meu pai, sentei-me tranquilamente e cruzei as pernas. Apenas ofereci a Pamela um sorriso educado, como se nada tivesse acontecido. 10 minutos depois, nós quatro seguimos junto com o fluxo de passageiros até a área de inspeção da Administração de Segurança dos Transportes. O terminal estava cheio de sons, malas passando pelo chão, avisos pelos alto-falantes e agentes orientando as pessoas para diferentes filas. Entramos na fila de número 4. Peguei 3 bandejas plásticas cinzas empilhadas no suporte próximo. Tirei meus sapatos, removi meu grande casaco de lã e coloquei o notebook dentro de uma das bandejas. Depois levantei minha mala cinza e a coloquei sobre a esteira metálica do raio-x. Meu pai passou pelo scanner corporal primeiro e pegou sua pasta de couro do outro lado. Aubrey ficou logo atrás de mim, demonstrando impaciência. Sem muito cuidado, colocou sua bolsa de grife aberta em uma bandeja separada, deixando seus objetos desorganizados. Enquanto isso, Pamela se posicionou propositalmente ao meu lado. Ela nem parecia preocupada com a própria bagagem. Sua atenção estava completamente voltada para mim. Ela queria observar cada reação minha e, principalmente, criar uma cena. Então se aproximou e falou em um tom alto o suficiente para que os agentes próximos ao detector pudessem ouvir. Stella, você parece extremamente nervosa, disse ela, fazendo sua voz atravessar o barulho do posto de segurança. Você está se sentindo mal? Está suando. Desde que saímos da sala VIP você está agindo de uma forma muito estranha. Existe alguma coisa escondida na sua mala que está deixando você tão preocupada? Ela estendeu a mão na minha direção, tentando tocar meu braço como se estivesse demonstrando preocupação genuína. Eu apenas me afastei com calma, evitando o contato. Mantive uma expressão neutra. Não respondi.
Não entrei no teatro dela. Eu sabia exatamente o que Pamela estava tentando fazer. Ela queria criar uma impressão para os agentes, a imagem de uma pessoa nervosa, desconfortável e aparentemente escondendo algo. Ela queria que eles se lembrassem daquela cena quando, segundo o plano dela, minha mala fosse retirada para uma inspeção mais detalhada. Mas eu não ofereci a reação que ela esperava. Apenas empurrei minhas bandejas pela esteira e entrei no scanner de tecnologia avançada. Levantei os braços, coloquei os pés sobre as marcações amarelas e esperei enquanto o equipamento fazia análise ao redor do meu corpo. Quando terminei, saí do scanner e caminhei até a mesa de coleta de objetos. Pamela passou pelo detector de metais logo depois de mim. Ela sequer parecia preocupada em colocar os sapatos novamente. Seus olhos estavam fixos nas cortinas de borracha da máquina de raio-x. Ela ficou parada, esperando. Esperando pelo momento que imaginava ser o grande final do plano cuidadosamente preparado. Minha mala cinza apareceu entre as cortinas pesadas da esteira. Ela avançou lentamente pelo transportador automático. Passou pela área de inspeção secundária sem ser desviada. O agente responsável pelo monitor de alta resolução não sinalizou nada. Nenhum funcionário se aproximou. Nenhum alerta foi acionado. A luz normal acima da esteira permaneceu acesa. Sem pressa, estendi a mão, retirei minha mala dos roletes metálicos e puxei a alça. Pela primeira vez naquele dia, vi uma pequena mudança na expressão de Pamela. Ela percebeu que algo estava diferente. O plano que ela tinha construído com tanto cuidado não estava seguindo o roteiro que ela imaginava. Pamela ficou completamente paralisada. A expressão falsa de preocupação que ela vinha mantendo desapareceu em um instante. Seus olhos foram diretamente para minha mala e depois voltaram para a abertura escura da máquina de raio-x. Ela abriu a boca levemente, mas nenhuma palavra saiu. Seu olhar se movia de um lado para o outro, tentando entender o que tinha dado errado. Ela não conseguia aceitar que a armadilha não havia funcionado como planejado. Deu um passo hesitante na minha direção, com as mãos levemente trêmulas ao lado do corpo. Pela primeira vez, parecia perceber que seu plano havia saído completamente do controle. Mas antes que Pamela pudesse fazer qualquer pergunta, a bandeja cinza contendo a bolsa aberta de Aubrey entrou na esteira principal de inspeção. A bolsa desapareceu dentro do túnel de escaneamento. Observei o operador da TSA sentado atrás do monitor protegido. Até aquele momento, ele parecia relaxado. Mas sua postura mudou imediatamente. Ele se inclinou para a frente, aproximando o rosto da tela iluminada. Seus olhos ficaram concentrados na imagem digital exibida pelo equipamento. Então ele agiu. Sem hesitar, pressionou um botão de emergência no painel de controle. A esteira da faixa 4 parou de repente. Um som metálico forte ecoou pelo corredor enquanto o mecanismo travava. O ruído interrompeu o movimento normal do terminal e chamou a atenção dos passageiros próximos. Logo acima da máquina de raio-x, luzes de alerta começaram a piscar em sequência, indicando que algo havia levantado uma suspeita durante a análise. O agente se levantou rapidamente, posicionando-se próximo à saída do equipamento. Retirou o rádio preso ao uniforme e comunicou a situação. Poucos segundos depois, um funcionário da segurança chamou Aubrey para se afastar da fila. Ele indicou uma mesa de aço destinada a inspeções manuais de bagagem. Aubrey revirou os olhos e soltou um suspiro exagerado de irritação. Ela parecia acreditar que aquilo era apenas um atraso inconveniente, talvez um problema técnico qualquer que logo seria resolvido. O agente retirou a bandeja dela da esteira e colocou a grande bolsa de grife sobre a mesa. Depois colocou luvas novas de proteção e abriu completamente o compartimento principal. Ele afastou cuidadosamente a manta de viagem, os óculos de marca e as bolsas de maquiagem que estavam por cima. Então sua mão alcançou o fundo da bolsa. E encontrou o pacote. Era exatamente o mesmo objeto do tamanho de uma caixa de sapatos, envolvido em várias camadas de fita industrial resistente. O agente não tentou abrir ou remover a fita. Pela forma como o objeto estava embalado, ele imediatamente percebeu que precisava seguir um procedimento específico. Ele se afastou alguns passos da mesa, mantendo distância do pacote suspeito, e usou o rádio para solicitar a presença de um supervisor e das autoridades do aeroporto. O clima ao redor mudou completamente. Em poucos minutos, agentes federais chegaram à faixa 4.
Eles criaram um perímetro de segurança ao redor da área de inspeção e pediram que os outros passageiros se afastassem. Um oficial mais experiente se aproximou do pacote, analisou cuidadosamente a embalagem externa e confirmou que o objeto correspondia ao tipo de item que exigia uma investigação imediata. Então ele voltou sua atenção para Aubrey. Vire-se e coloque as mãos para trás, ordenou. O sorriso confiante de Aubrey desapareceu. Ela ficou imóvel, como se ainda estivesse tentando entender como aquela situação tinha acontecido. 2 agentes se aproximaram e seguraram seus braços, levando suas mãos para trás enquanto ela permanecia em choque. A cena que ela imaginava que aconteceria comigo estava acontecendo com ela. E, pela primeira vez naquele dia, ela não tinha nenhuma explicação preparada. O som metálico das algemas se fechando ecoou pelo terminal, misturando-se ao barulho dos passageiros e dos avisos de segurança. Aubrey caiu de joelhos em completo desespero. A realidade de uma prisão federal finalmente atingiu ela, e o medo tomou conta de seu rosto. Um dos agentes se virou para o grupo que estava próximo. Alguém aqui está viajando com a suspeita? Perguntou. A reação de Pamela foi imediata. O instinto de se proteger falou mais alto que qualquer sentimento de mãe. Ela deu alguns passos para trás, criando distância entre ela e a própria filha. Levantou as mãos e balançou a cabeça rapidamente. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, declarou em voz alta, certificando-se de que todos os agentes próximos pudessem ouvir. Ela fez as próprias malas hoje de manhã. Eu não sei nada sobre os objetos pessoais dela. Ela é adulta e precisa responder pelas próprias escolhas. Em poucos segundos, Pamela tentou se afastar completamente da situação, como se Aubrey fosse uma estranha. Do chão, Aubrey parou de chorar por um instante. Ela olhou para a mãe com uma expressão de puro choque. Parecia não acreditar que a pessoa que participou daquele plano estava tentando abandoná-la para se salvar. Mas o choque rapidamente se transformou em raiva. Ela começou a se debater enquanto os agentes mantinham o controle da situação. Sua mentirosa. Foi você que fez isso. Gritou Aubrey, com a voz tomada pela fúria. Ela olhou diretamente para Pamela. Você tinha as chaves reservas. Você me disse para ficar ali enquanto colocava aquilo na mala dela. Você planejou tudo. As palavras dela ecoaram pelo posto de segurança. Em meio ao desespero, Aubrey acabou revelando a própria conspiração, tentando transferir toda a culpa para a mãe. Ela implorava aos agentes que prendessem Pamela, fazendo exatamente o que a própria mãe tinha acabado de fazer com ela. Meu pai permaneceu completamente imóvel. A pasta de couro escorregou de sua mão e caiu no chão com um som pesado. Ele apenas observava, sem conseguir processar a cena diante dele. A família que ele acreditava ser perfeitamente organizada estava se desfazendo em uma discussão envolvendo acusações, traição e consequências legais. Os agentes federais não deram atenção ao confronto entre as duas. Eles conduziram Aubrey para longe e informaram Pamela que ela também seria levada para prestar esclarecimentos como suspeita envolvida no caso. As duas foram retiradas da área de segurança enquanto os gritos de Aubrey continuavam ecoando pelo terminal. Pouco depois, um agente se aproximou de mim e do meu pai. Com calma, ele pediu que o acompanhássemos até uma sala reservada para registrarmos nossos depoimentos oficiais. Cerca de 30 minutos após o caos no controle de segurança, meu pai e eu estávamos sentados em uma sala de entrevista simples e sem janelas. Uma mesa de metal presa ao chão nos separava do investigador federal. Ele segurava um bloco de anotações e um gravador digital. O agente olhou diretamente para mim. Então revelou algo que eu já esperava ouvir. Pamela está em outra sala neste momento. Ela está tentando colocar a responsabilidade do contrabando sobre você. Ele fez uma pausa antes de continuar. De acordo com o depoimento dela, você seria uma filha instável e movida por ciúmes, alguém que teria criado toda essa situação para prejudicar a própria família. Eu ouvi em silêncio. Depois de tudo que havia acontecido, Pamela ainda estava tentando reescrever a história. Mas dessa vez, ela não tinha mais controle sobre a narrativa. Pamela afirmou que eu mesma teria conseguido aquele pacote legal, escondido dentro do meu casaco e colocado na bolsa de Aubrey apenas para destruir a vida delas por vingança. Meu pai fechou os punhos na mesma hora. Ele abriu a boca, pronto para responder e defender minha inocência diante daquelas acusações absurdas.
mas coloquei minha mão sobre o braço dele, pedindo silenciosamente que mantivesse a calma. Eu não gritei. Não perdi o controle. Não tentei discutir com Pamela ou justificar cada mentira que ela contava. Em vez disso, olhei diretamente para o investigador federal e fiz um pedido simples. Gostaria que verificassem as imagens das câmeras de segurança do aeroporto. Expliquei que queria as gravações da área da sala VIP e do corredor que levava aos banheiros de mármore. Eu sabia que aeroportos desse nível mantinham sistemas de vigilância completos, justamente para proteger passageiros e funcionários em situações delicadas. O investigador apenas confirmou com a cabeça e saiu da sala. Cerca de 15 minutos depois, ele retornou empurrando um monitor portátil. 2 outros agentes entraram logo atrás, acompanhando Pamela até o local. Ela foi colocada em uma cadeira de metal em frente ao meu pai. Mesmo naquele momento, ela tentava manter a aparência de alguém injustiçada. Mantinha o queixo erguido e uma expressão cuidadosamente calculada, como se ainda acreditasse que conseguiria controlar a situação. O investigador não fez perguntas. Ele apenas conectou um dispositivo oficial ao monitor e iniciou os arquivos de vídeo recuperados. A tela iluminou a pequena sala. As imagens da sala VIP apareceram em alta definição. A gravação começava logo depois do incidente com o café. O vídeo mostrou claramente eu me afastando da área dos assentos e seguindo em direção ao corredor dos banheiros. No instante em que saí do campo de visão da câmera, a postura de Pamela mudou completamente. A preocupação falsa desapareceu. As imagens mostraram ela retirando uma pequena chave reserva de metal da própria bolsa. Em seguida, ela se abaixou ao lado da minha mala cinza. Aubrey imediatamente se posicionou na frente dela, bloqueando estrategicamente a visão das pessoas ao redor e dos funcionários da sala VIP. O vídeo continuou mostrando Pamela abrindo a mala, colocando o pacote coberto por fita industrial dentro do compartimento interno e fechando tudo novamente. Todo o processo levou menos de 2 minutos. O investigador então mudou a gravação para outra câmera, localizada no corredor. A imagem mostrou o momento em que eu saí do banheiro. Eu estava com as mãos completamente vazias. Meu casaco permanecia reto, sem qualquer volume escondido. A gravação deixava claro que seria impossível eu estar carregando uma caixa daquele tamanho sem que fosse percebida. Pamela continuou olhando para o monitor. A confiança que ela demonstrava começou a desaparecer. Pela primeira vez, ela parecia perceber que não havia mais espaço para manipular a história. Antes que pudesse criar outra explicação, o investigador colocou uma pilha de documentos impressos sobre a mesa de metal. Então revelou uma nova informação. Aubrey havia decidido abrir mão do direito de permanecer em silêncio. Tentando reduzir as próprias consequências e evitar assumir toda a responsabilidade pelo caso, ela autorizou oficialmente que a equipe especializada analisasse seu celular. Com a autorização registrada, os técnicos conseguiram acessar as mensagens recentes armazenadas no aparelho. O investigador pegou os documentos e começou a ler o conteúdo das conversas em voz alta para o registro oficial. E naquele momento, a verdade que elas tentaram esconder começou a aparecer palavra por palavra. As mensagens deixaram registrada toda a coordenação entre as duas. Os textos mostravam claramente que Pamela havia orientado Aubrey a criar a distração com o café. Aubrey confirmou que estaria pronta para gravar o momento em que eu fosse presa. As duas chegaram a discutir o objetivo final: fazer com que eu enfrentasse uma acusação federal, afastando-me completamente da família e fazendo meu pai retirar meu nome do fundo familiar. As provas digitais destruíram completamente a versão criada por Pamela. Ela permaneceu imóvel na cadeira de metal. A expressão de superioridade que ela carregava desapareceu em segundos. O rosto perdeu a cor, ficando pálido enquanto ela encarava a mesa à sua frente. Ela tentou falar. Abriu a boca algumas vezes, mas nenhuma palavra conseguiu sair. As mentiras que ela havia construído foram derrubadas pela combinação das imagens de segurança e das próprias mensagens verificadas no celular de Aubrey. Naquele momento, Pamela percebeu que as autoridades tinham algo que ela não poderia mais negar: provas concretas. Quase 1 hora se passou naquele ambiente silencioso e pesado até que a porta metálica da sala de entrevista finalmente se abriu. Nolan entrou. Ele não parecia alguém que havia acabado de chegar para uma viagem em família. Vestia um terno escuro impecável e carregava uma pasta de couro reforçada.
Logo atrás dele estava nosso advogado corporativo principal, segurando vários documentos oficiais. Nolan não tinha ficado para trás apenas organizando papéis comuns. Durante toda a noite e início da manhã, ele havia trabalhado sem parar, acelerando a investigação financeira e ignorando o cronograma tradicional da auditoria para descobrir a verdade o mais rápido possível. Ele colocou a pasta sobre a mesa de aço entre meu pai e um investigador federal. Abriu os fechos metálicos e retirou um documento encadernado com uma identificação clara, relatório preliminar da auditoria. O advogado permaneceu de pé, observando tudo em silêncio, garantindo que cada etapa seguinte estivesse dentro dos procedimentos legais. A presença dele deixava claro que aquilo havia ultrapassado completamente uma simples discussão familiar. Era uma crise empresarial de grandes proporções. Nolan entregou uma cópia ao meu pai e outra ao agente federal. Ele não perdeu tempo com introduções ou explicações vagas. Começou apresentando a realidade financeira da empresa do meu pai nos últimos 2 anos. O relatório revelava um esquema sofisticado de desvio de dinheiro que funcionava escondido dentro da própria companhia. Segundo a investigação inicial, Pamela e Aubrey haviam criado diversos documentos falsos de fornecedores e usado essas informações para direcionar recursos da empresa para contas disfarçadas como parceiros internacionais de logística. O valor desviado ultrapassava $4 milhões. Pamela usava sua posição como gerente financeira interna para aprovar transações fraudulentas diariamente, aproveitando o nível de acesso que possuía dentro da empresa. Enquanto isso, Aubrey administrava empresas de fachada no exterior que recebiam parte do dinheiro transferido. Não era um erro isolado. Era um esquema organizado e planejado. As planilhas financeiras, comprovantes de transferências e registros digitais de acesso formavam um conjunto de evidências difícil de contestar. O advogado corporativo então confirmou que já estava preparando os documentos necessários para solicitar o bloqueio dos bens restantes ligados às duas. O problema que começou com uma tentativa de me incriminar no aeroporto havia revelado algo muito maior. Aquela não era apenas uma traição familiar. Era uma fraude que ameaçava toda a estrutura da empresa. Nolan explicou que todas as contas bancárias usadas para guardar o dinheiro desviado já haviam sido identificadas e sinalizadas para bloqueio imediato pelas autoridades. Pamela e Aubrey não tinham mais como esconder os recursos obtidos ilegalmente. A verdade caiu sobre aquela sala com um peso enorme. O episódio no aeroporto nunca foi apenas uma tentativa de me afastar do fundo familiar. Isso era apenas uma consequência conveniente para elas. A armação no controle de segurança era, na realidade, uma tentativa desesperada de criar uma grande distração. Pamela sabia que meu pai havia chamado Nolan para realizar uma análise financeira completa. Ela sabia que os registros manipulados por ela não resistiriam a uma auditoria profissional. Elas precisavam de uma crise grande o suficiente para desviar a atenção de todos. O plano era criar um escândalo envolvendo minha prisão, transformar aquilo em uma emergência familiar e fazer meu pai abandonar temporariamente a investigação financeira. Elas acreditavam que ver a filha mais velha enfrentando uma acusação grave destruiria emocionalmente meu pai. Esperavam que ele deixasse a auditoria de lado para se concentrar exclusivamente em me defender. Era uma estratégia fria e calculada. Enquanto todos estivessem preocupados comigo, Pamela e Aubrey ganhariam tempo para movimentar os valores roubados, esconder rastros e tentar desaparecer antes que alguém descobrisse toda a fraude. Elas estavam dispostas a me deixar enfrentar as consequências de algo que eu não fiz enquanto protegiam milhões de dólares retirados ilegalmente da empresa. Meu pai ficou olhando para os relatórios financeiros espalhados sobre a mesa. Sua expressão mudou completamente. A raiva silenciosa tomou conta do rosto dele. Ele finalmente percebeu que cada comentário negativo que Pamela havia feito sobre mim ao longo dos anos tinha um propósito. Ela estava tentando criar distância entre nós, controlar a narrativa e proteger o esquema que mantinha escondido. Nesse momento, do outro lado do vidro da sala de observação, Pamela começou a gritar. Sua voz atravessava o sistema de comunicação enquanto ela batia as mãos contra a janela reforçada, tentando explicar a situação e colocando toda a culpa em Aubrey pela criação das contas no exterior. Meu pai nem sequer virou o rosto. Apenas levantou a mão, pedindo silêncio. Ele não daria mais a ela nem um segundo da atenção que ela sempre buscou controlar. O investigador federal concordou com um pequeno gesto. Fechou o bloco de anotações, pegou sua identificação e saiu da sala. Pouco depois, entrou na área onde Pamela estava detida.
Através do vidro, observei enquanto ele se aproximava dela e informava oficialmente seus direitos. Em seguida, apresentou as acusações relacionadas ao pacote legal e à fraude corporativa. Pamela finalmente estava sendo responsabilizada por tudo que tentou colocar sobre mim. No fim da tarde, meu pai e eu estávamos em um corredor silencioso do aeroporto, observando através das grandes janelas de vidro a área restrita de acesso. Do lado de fora, agentes federais escoltavam Pamela e Aubrey até um veículo de transporte seguro. Pamela caminhava com a cabeça baixa, as mãos presas à frente do corpo. Aubrey ainda demonstrava resistência e tentava argumentar, mas os agentes mantiveram o controle da situação e a conduziram até a parte traseira do veículo. As portas metálicas se fecharam com força. E naquele momento, elas ficaram completamente separadas do mundo que tentaram manipular. Meu pai permaneceu olhando até o veículo desaparecer de vista. Então retirou o celular do bolso do paletó e ligou para o advogado corporativo principal. Ele não pediu opinião. Não hesitou. Apenas deu instruções diretas. Primeiro, ordenou que a equipe jurídica entrasse imediatamente com uma medida emergencial no Tribunal Estadual para bloquear todos os bens pessoais e compartilhados ligados a Pamela. Ele queria impedir qualquer movimentação financeira antes mesmo que os procedimentos oficiais de prisão fossem concluídos. Depois, fez uma ligação para o conselho administrativo da empresa. A primeira decisão foi imediata. Pamela perderia oficialmente todo o acesso executivo às operações financeiras da companhia. O controle que ela tinha usado para manipular milhões de dólares acabava naquele momento. Meu pai tomou uma decisão imediata, encerrou o contrato de Pamela com a empresa, alegando falta grave, fraude corporativa e o envolvimento dela em uma investigação criminal federal. Em poucos minutos, o departamento de tecnologia bloqueou todos os acessos dela. O login corporativo foi desativado, o e-mail profissional ficou inacessível e os cartões de entrada da empresa foram cancelados. A mulher que durante anos controlou áreas importantes da companhia já não tinha qualquer autoridade. O poder que ela havia usado para manipular recursos e esconder suas ações desapareceu completamente. Depois disso, meu pai pediu ao advogado pessoal que preparasse os documentos do divórcio. Ele deixou claro que não queria negociações intermináveis ou acordos que permitissem qualquer tentativa de reaproximação. Ao mesmo tempo, a equipe jurídica iniciou uma ação civil contra Pamela e Aubrey para recuperar os milhões desviados através das falsas notas de fornecedores. Com as provas da auditoria de Nolan e os registros reunidos pela investigação federal, meu pai pretendia responsabilizá-las por cada centavo perdido. A intenção dele era garantir que o dinheiro retirado ilegalmente da empresa fosse recuperado por completo e que elas enfrentassem as consequências financeiras de suas próprias escolhas. Depois de tudo resolvido naquele momento, nós nos afastamos da janela do terminal e caminhamos lentamente de volta ao saguão principal. Não houve lágrimas. Não houve uma reconciliação repentina. Não existia uma sensação de perdão imediato. O sentimento dominante era outro, uma clareza profunda e difícil de ignorar. Meu pai finalmente enxergava a realidade sem as distorções que Pamela havia criado durante anos. A influência negativa que havia prejudicado nossa família por tanto tempo finalmente tinha sido removida. Decidimos adiar a viagem para Londres por alguns dias, apenas para lidar com as consequências legais e empresariais que surgiram. Próximo à saída do aeroporto, meu pai parou e olhou diretamente para mim. Pela primeira vez em muitos anos, aquela tensão silenciosa que Pamela havia construído entre nós simplesmente não existia mais. Ela passou anos contando histórias falsas, tentando convencer todos de que eu era instável, egoísta ou movida por interesse. Mas a verdade finalmente apareceu. E a realidade dos próprios atos dela destruiu completamente a imagem que ela tentou construir. Meu pai apenas fez um breve gesto de respeito com a cabeça, reconhecendo a forma cuidadosa como eu analisei a situação e segui os procedimentos necessários para escapar daquela armadilha. Saímos do aeroporto e entramos no carro que nos aguardava. O caminho de volta para a cidade foi silencioso. Mas era um silêncio diferente. Não era de medo ou incerteza. Era o silêncio de quem finalmente tinha controle sobre a situação. O caos que elas planejavam causar na minha vida acabou atingindo diretamente quem criou o plano. A empresa permaneceu protegida. Os recursos desviados foram identificados. E a maior ameaça interna havia sido eliminada.
A maior lição que tirei de tudo isso foi simples: a ganância quase sempre vem acompanhada de cegueira. Quando alguém tenta destruir a reputação ou a vida de outra pessoa usando manipulação e crueldade, acaba deixando rastros que podem revelar a própria queda. Criar uma armadilha para enterrar outra pessoa pode acabar fazendo com que o próprio Criador caia nela. Nenhum plano baseado em mentira consegue superar uma preparação cuidadosa, uma análise racional e fatos comprovados. A verdade, quando apoiada por evidências, sempre encontra uma maneira de derrubar as aparências mais bem construídas. E quando alguém tenta usar o sistema contra uma pessoa inocente, precisa estar preparado para enfrentar as consequências quando esse mesmo sistema volta toda a sua força contra ela. Obrigada por acompanhar esta história até o final. Agradeço por permanecer comigo durante toda essa jornada. Quero saber a sua opinião. Você acredita que as consequências legais e financeiras enfrentadas por Pamela e Aubrey foram proporcionais ao que fizeram? Compartilhe sua visão nos comentários.